Oi pessoal, hoje a gente vai retomar o assunto de colonização do Brasil e vai falar sobre o período pré-colonial. O período pré-colonial foram os primeiros 30 anos de colonização do Brasil. A gente chama de pré-colonial porque não houve efetiva colonização, não foram enviadas missões de povoamento. Durante esses 30 anos vieram expedições de reconhecimento e expedições guarda-costeiras, que tinham o objetivo principalmente de combater as invasões que aconteciam de outras nações aqui no Brasil. Durante os 30 primeiros anos, a economia colonial girava em torno do pau-brasil. O pau-brasil ele era utilizado lá na Europa como uma tinta, principalmente para vestimenta. Bom, como explicar esse descaso de Portugal em relação às terras do Brasil? É importante a gente ressaltar o preço do pau-brasil na Europa em relação ao preço das especiarias na Europa. Portugal estava envolvido no comércio com o Oriente, ia até as Índias, buscava especiarias e vendia na Europa. As especiarias rendiam 3 vezes mais, de acordo com essa imagem, do que o pau-brasil. Por isso que eles preferiram se manter no comércio com o Oriente do que investir aqui na colônia brasileira. A economia colonial, então, era feita através da exploração do pau-brasil pelos índios em regime de escambo, ou seja, era troca do pau-brasil por troca por produtos que não tinham importância para os portugueses, como espelhos, machado, colar de contas. Os portugueses colocaram no litoral brasileiro armazéns, que a gente chama de feitorias. Nesses armazéns eles guardavam as histórias de pau-brasil, algumas ferramentas, até que essas histórias de pau-brasil fossem levadas para a Europa. O pau-brasil ele era um produto estancado, ou seja, ele pertencia ao rei, ele era um monopólio real. Para um particular, ou seja, para um burguês fazer a exploração do pau-brasil, ele precisava ter uma autorização do rei e depois que explorasse aquele pau-brasil, ele precisava dar uma certa quantidade ao rei. Bom, depois de 30 anos de período pré-colonial, começa a efetiva colonização do Brasil com a expedição em 1532 de Martim Afonso de Souza. Ele vem com cerca de 400 pessoas e funda a primeira vila no Brasil, a Vila de São Paulo. Posteriormente, em 1534, o rei de Portugal ele percebe que dá para fazer o regime de capitanias hereditárias aqui no Brasil. Capitanias hereditárias essas que ele já tinha feito lá nas ilhas de Açores, Madeira, suas colônias ali no Oceano Atlântico. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho melhor sobre as capitanias hereditárias. Até a próxima, pessoal!